Ô Caio, eu deixei de ter uma carreira profissional para poder me dedicar mais à igreja e à minha vida espiritual, entendeu? Barra profissional. Realmente é primeiro o reino de Deus, Caio. Eu sou casado, sabe? Às vezes sinto que preciso crescer financeiramente, mas ao mesmo tempo quero o crescimento espiritual. Como é que o pessoal eu fiz pensa certo, o reino de Deus, né? O reino de Deus para eles é uma coisa que compete com vida profissional, Com a vida funcional dele. vida familiar, vida conjugal, vida fraterna. O mundo está todo em estanque, divididinho. Tá assim, fatiado, né? fatiado. E tem aqui, supostamente, em primeiro lugar, o reino de Deus. Aí, para o reino de Deus virar um lugar, qual é o lugar que ocupa o lugar do reino de Deus na cabeça do religioso? Para o reino de Deus virar um lugar. Como a família dele habita um lugar e é uma relação concreta. O casamento dele é uma relação concreta e acontece basicamente também num lugar de casamento, que é a casa do casal. E assim vai. Então tudo tem que ser lugarizado na cabeça desse Lugarizado. pessoal. A religião não sabe não lugarizar a existência, e a lugarização religiosa gera o que a religião chama de o sagrado. São lugares sagrados, coisas sagradas, relíquias sagradas, momentos sagrados, devoções sagradas, comidas sagradas. É o que a religião sabe fazer. Então, o que deveria ser só um conteúdo vira um objeto. O que deveria ser um conceito vira um lugar. Ora, a partir dessa premissa, onde é que uma pessoa como ele, que pensa em reino de Deus, perguntando se o reino de Deus tem que vir mesmo em primeiro lugar ou não, onde é que ele posiciona o reino de Deus? Porque o reino de Deus para ele não é uma submissão do coração ao Evangelho. Se ele entendesse o reino de Deus como submissão do coração ao Evangelho, essa pergunta não existiria. Ele iria saber que o reino de Deus permeia tudo. É o reino de Deus. Que Jesus diz em Lucas 17 que não vem com visível aparência. Não é coisa, nem é coisificável, nem é lugarizável. Ao contrário, Jesus disse, habita em vós. Mas ele não sabe disso. O que a religião ensina é que a igreja é templo, sacerdócio, arrecadação, dízimo e todas as outras funções do chamado ministério eclesiástico são a encarnação, a concreção do reino de Deus. E os representantes dessa organização passam a ser os representantes de Deus no reino. Por isso é que surge essa pergunta. Em outras palavras, o que ele está querendo saber é se ele precisa dar esse tempo todo para a igreja, se ele tem que dar esse dinheiro todo para a agremiação, se ele tem que colocar essa agremiação na frente da mulher dele gostosinha, dos filhos dele deliciosinhos, da família dele, do trabalho dele, dos cursos que ele quer fazer e não faz, porque senão ele deixa de ir ao culto de quarta, de quinta, de sexta, de sábado de manhã, de manhã, de domingo à noite. E faltará a reunião de oração de segunda à noite na casa de não sei quem, e a célula não sei aonde. Então, se eu começar a transigir com o reino de Deus, que leia-se por reino de Deus, programação da igreja, para fazer mestrado, doutorado, pós-graduação, crescer profissionalmente, me relacionar com outras pessoas que não sejam do grêmio religioso, visitar parentes, sair com primos, aproveitar um fim de semana gostoso, ir para a fazenda na quinta noite, só voltar segunda de manhã bem cedo, fazer isso com regularidade. Será que eu vou estar transigindo contra o reino de Deus? Porque se ele começar a fazer isso, ele chega lá na agremiação religiosa dele e o pessoal vai dizer que o reino está ficando em segundo lugar na vida dele. Gente, vocês não crescem nunca, né? Quando é que vocês vão entender que o reino de Deus é uma categoria não lugarizável, é existencial, é mental, é uma decisão de ser de Deus e de dar razão ao Evangelho em tudo que a gente faz na vida?
E não tem nada a ver com religião e muito menos com igrejas e com agremiações religiosas. Tem a ver com o coração humano, com as relações humanas, com o amor, com o olhar, com a interpretação. Tem a ver com conversão genuína ao Evangelho. Quanto mais eu dou razão ao Evangelho, mais o reino cresce em mim. Quanto mais eu obedeço à simplicidade do Evangelho, mais o reino se expande em mim. Quando é que vocês vão entender isso? Entre aí no meu portal, escrevam Reino de Deus e comece a ver, ouvir e ler tudo que vocês encontrarem para se salvarem da burrice espiritual dessa geração adoecida. 795. Alusões ao Reino de Deus. Vá lá, meu filho, se salve da ignorância contemporânea, pelo amor de Deus.